O mapa epitelial, ele é um recurso novo que veio para ajudar no diagnóstico precoce, é por isso que eu gosto dele, precoce da ectasia inicial, que pode estar ali disfarçada, escondida pelo epitélio, que às vezes não, quando ela está disfarçada, não aparece nem na topografia e nem no pentacam, olha só que coisa. A topografia e o pentacam parecem normais, mas quando você busca o mapa epitelial, tem uma alteraçãozinha ali que vai fazer você descobrir o diagnóstico precoce. Bom, funciona assim, o padrão do epitélio normal, ele segue mais ou menos o mesmo modelo, apesar de se renovar a cada 7 dias. Ou seja, ele é mais espesso inferior e nasal e ele é mais fino superior e temporal. Esse é o padrão normal do epitélio da córnea. No ceratocone, o epitélio, o padrão muda. Por quê? Porque o epitélio tenta compensar a ectasia da superfície anterior da córnea. Então ele assume um padrão que a gente chama de donut ou rosquinha, que é o quê? Ele fica mais fino no ápice da ectasia, certo? E fica geralmente ali paracentral inferior e temporal, e mais espesso ao redor. Então fica como se fosse uma rosquinha. No centro ele é mais azulado, onde é mais fino, e ao redor ele é mais escuro, a cor mais quente, que é mais grosso. Isso é, o epitélio, o ponto mais fino do epitélio se desloca de superior temporal, onde é normal, para central inferior no ceratocone. Então, se bater o olho, dá para ver que ali você deve ter uma ectasia inicial. O grande problema do mapa epitelial é que aqui na nossa região ele não é coberto pelos planos de saúde ainda. Então, o paciente tem que pagar particular para fazer, ou então ele simplesmente não faz. Mas é um exame que ajuda muito no diagnóstico da ectasia precoce em paciente jovem. É muito importante esse exame. Porque antes da escolha do tratamento, a gente tem que saber primeiro classificar o ceratocone. Que estágio que o paciente está. Se é 0, subclínico, né? Se é estágio 1, que é o leve, se é o estágio 2, que é o moderado, se é o estágio 3, que é o severo, ou se é o estágio 4, que é o avançado. Classificar bem para poder tratar com segurança, né? Bom, e depois que trata, acaba? Não, gente, não acaba. Depois que trata, nós ainda temos que acompanhar esse paciente por pelo menos até os 35, 40 anos de idade, que é quando o ceratocone começa a estabilizar sozinho, espontaneamente. Então, a gente vê que a caminhada é longa, né? A gente pega o paciente lá com 10, 15 anos de idade e vai acompanhando até pelo menos os 35 anos de idade. Mas com conhecimento, com calma, né? Sabendo agir na hora certa, a gente pode preservar a visão do nosso paciente e controlar essa doença que é perigosa, que é uma doença silenciosa. O paciente é jovem, não percebe. Quando a família leva, já está tarde, a gente tenta recuperar a cirurgia e tal. Algumas vezes a gente consegue, outras não. Então, o ideal é fazer a prevenção, antes que a doença piore, né? Qual tipo de conduta? Faria nada, conduta expectante, só acompanhamento? Faria crosslink? Faria só crosslink ou só anel? Faria as duas coisas, anel mais crosslink? Ou já partiria para o transplante, né? Isso tudo depende também do pessoal, da acuidade visual desse paciente. Eu sempre gosto de frisar que o dado mais importante é a acuidade visual. Porque às vezes você tem um ceratocone um pouco mais avançado, né? Estágio 2, por exemplo, mas a acuidade visual do paciente é boa. Não é ruim. Então você pode ali, é lógico que você vai agindo de acordo também com a paquimetria, né? Se a córnea é muito fina e outros detalhes, mas o ponto principal é a acuidade visual. Às vezes o paciente tem um ceratocone mais grave, mas tem uma acuidade visual melhor. Ou então um ceratocone estágio 1, por exemplo, e uma acuidade visual ruim. Isso pode acontecer. Então você tem que se basear mais na acuidade visual do paciente e acompanhar. E a idade é muito importante também, pessoal. A idade do paciente, principalmente no ceratocone subclínico,
A idade é muito importante. Se for paciente muito jovem, menor do que de 18 anos, normalmente, quando a gente pega um ceratocone, paciente menor de 18 anos, tá? Estágio 0, ele tem ceratocone. A doença ele tem, só que está no estágio 0, subclínico. A gente normalmente já faz uma conduta mais agressiva, entre aspas, né? Já indica o tratamento com crosslink. Isso eu vou repetir depois. Eu estou só adiantando algumas coisas, porque para a gente ganhar tempo, né, e tal. E se o paciente tem mais de 18 anos, estágio 0, eu vou falar depois que a visão é normal, é 20/20, você pode só acompanhar mesmo, não fazer nada, tratar a alergia no olho se ele tiver, orientar que ele não deve coçar os olhos nunca, e acompanhar de 6 em 6 meses. Isso depende também de cada médico, né? E da relação médico-paciente, que às vezes eu até vou contar uma historinha de uma paciente recente que eu atendi. Eu fiz o diagnóstico, ela tem de 16 anos, eu fiz o diagnóstico de ceratocone subclínico, que é raro inclusive, mas agora eu estou pegando mais, né, que eu estou prestando atenção. Subclínico, e ela tinha ali uma classificação de estágio 0, só que a acuidade visual dela não era 20/20, era um 20/30 menos, por aí. Então, o que eu falei? Olha, gente, falei para família, né? Nessa idade, com o ceratocone ela tem, o ideal é a gente fazer o crosslink. Só que como era a primeira consulta comigo, e olha que eu falei tranquilo, não assustei, falei, olha, é uma doença, só que a gente pegou no início, a gente pode tratar, é tranquilo. Mas a família ficou meio assim, assustada, né? Falou, nossa, cirurgia, né? De cara. Aí eu falei, olha, então é o seguinte, e ela tinha uma história de coçar muito os olhos. Então eu propus o seguinte, então você vai fazer o seguinte, nós vamos tratar essa alergia, nós vamos passar um colírio, você vai jurar para mim que você nunca mais vai colocar a mão nos olhos, e eu quero te ver daqui 3 meses. Porque a gente sabe que um paciente muito jovem, cada mês conta, né? Eu falei, olha, daqui 3 meses eu preciso que você volte sem falta. A família, não, doutor, nós estaremos aqui com 3 meses. Porque na minha visão eu já trataria. Crosslink é para essa paciente e acompanhamento, né? Então essas coisas podem acontecer, depende da relação que você tem com o seu paciente, depende se você é um médico que é mais atuante, né? Que gosta de operar um pouco mais, outros gostam de operar um pouco menos, mas assim, tudo isso, pessoal, é baseado no estadiamento. A gente tem que ter um norte, né? Qual que é o nosso norte? É o estadiamento. E a acuidade visual, que é o primeiro, né? Vem a acuidade visual e depois você vem o estadiamento. Você olha se é um ceratocone leve, é um ceratocone grave, né? E olha os parâmetros, que eu vou falar mais. Eu estou adiantando muita coisa aqui, mas eu vou repetir, vocês não se preocupem.